Pronto. Agora sim. Vamos começar nosso estudo e eu vou pedir para que os irmãos, para que as irmãs abram no livro de Gênesis, capítulo 1. Logo depois faremos menção ao capítulo 2. E depois iremos para Timóteo. E a palavra do Eterno diz assim, no capítulo 1, versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea. No capítulo 2, versículo 7, no capítulo 2, versículo 7, ainda de Gênesis, está: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. No 15, retornou e tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. E agora vamos lá para Timóteo, no livro de Timóteo, no capítulo 1 Timóteo, capítulo 3, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, que diz assim: porque se alguém não governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? É esse versículo. E vamos começar a nossa aula aí. Tá? Bem, meus irmãos, hoje o assunto não é nada mais, nada menos do que homem, sacerdote do lar. Queria eu que tivesse muito mais homens aqui para estudar um pouco sobre essa palavra, porque muitos ao tratar desse assunto, parece que fica batido no meio da igreja. Você vê mais palestras para a mulher, vê mais palestras para o lado feminino. Foi ontem eu estava vendo live da Empoderadas e me assusta. Isso me assusta. Esse negócio do empoderado me assusta e me assusta demais. Como eu já falei, a igreja está tomando um rumo que ela nem sequer sabe o rumo que anda tomando. E quanto mais o feminismo entra na igreja, mais a palavra de Deus é distorcida. Mas vamos lá. Aqui não é palavra para os empoderados, não é palavra para os machões, aqui é uma palavra para os sacerdotes. E se as irmãs anotarem, quiserem pegar algo, vocês poderão estar ministrando, falando sobre isso, tanto na igreja e alertando sobre o, 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 o descuidado, né, que tem acontecido e abandonado, né, os sacerdotes que deveriam ser
aqueles que ordenam, aqueles que trabalham para o seu lar. Mas vamos lá. O assunto é homem sacerdote do lar. E eu quero colocar aqui, para os irmãos, 2 pontos específicos. Em Efésios, capítulo 5, quem puder deixar aberto, Efésios pode já ficar aberto aí na sua Bíblia, porque toda a nossa referência será ali em Efésios, tá? Essa é o que mais dá um direcionamento para os casamentos, Efésios 5, e vamos estar nos baseando em cima de Efésios. Efésios 5, capítulo 23, vai dizer assim. Cadê 23? Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo, o cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. Ser cabeça, ser protetor, um salvador do corpo, não é para qualquer um. E aí já começa o nosso estudo falando para as irmãs que estão aqui. Assumir o papel de liderança não é fácil. Sabemos que muitos homens têm abandonado, e muitas das vezes é abandonado por questões óbvias. E as irmãs, se puderem ficar até o finalzinho, vão saber o porquê. Ou melhor, vou falar desde agora. E vou já abrir aqui para as irmãs. Quem quiser abrir o microfone e falar. Você sabe por que muitos homens têm abandonado? Uma das questões, porque muitos homens têm abandonado esse sacerdócio? Alguma das irmãs sabem explicar por que isso tem acontecido? A paz, posso falar? Pode sim. Amém, a paz do Senhor a todos. Eu acredito porque muitas das mulheres não estão ali exercendo o papel como a intercessora, como auxiliadora, né, junto ao esposo. Muitas vezes ele toma decisões contando ali com a ajuda, o apoio dela no ministério e acaba muitas vezes não tendo. Essa é a minha opinião, tá? Que é o que eu vejo, né? Mas aí são mulheres de pastores, né? E quando mulheres que não são mulheres de pastores, como no meu caso, que meu marido se foi, como é que fica a minha situação? Como assim se foi? Se foi, Parecido? eu que tive que arcar com os filhos, eu fiquei com 3 filhos, homem pequeno, eu tive que educar eles na casa do Senhor, como eles falam mesmo assim, mãe, nós admiramos a senhora, ou com chuva ou sem chuva, colocava um saco aquele saco preto de lixo grande, isso 35 anos atrás, né? Colocava e falava, nós vamos para a vigília, nós vamos para a oração. A vigília era na igreja. Você vai dormir? Dorme na igreja. Então, eles falam para mim que hoje eles me admiram por causa que eu aguentei firme essa situação. Sim, sim. Respondendo a primeira, a irmã Rosana não está errada na sua colocação. E o caso de abandono, estamos colocando, e sacerdote que está colocando aqui não está colocando pastorado não, tá? Está colocando sacerdote
como o homem, o líder. Se você quiser substituir essa palavra, pode colocar o líder da casa. O homem provedor, o homem líder. E por que muitos têm abandonado, e eu não estou falando religiosamente, não, têm abandonado sua postura? Simples. A grande maioria dos homens, e 90% a 80%, é a mesma coisa. Homem não entra em conflito que ele sabe que a posição é dele. É uma coisa que as mulheres podem até sair daqui com isso. Homem não entra em briga ou em disputa posição que é dele. E muitos de nós assistimos e muitos vê acontecendo. Quantas mulheres reclamam do mesmo assunto? Mas eu brigo e nada acontece. E nem vai acontecer. Porque é do homem. Se você botar um homem na frente de outro homem, ele vai brigar, ele vai disputar espaço passo a passo. Agora, contra a mulher dele, ele não vai brigar. Ele prefere ouvir, às vezes fica saturante ouvir, às vezes ouve da família, da esposa, ouve dos filhos, só que tem uma regra que isso parece que já nasce com o homem. Ele não disputa uma briga. Você vê no reino animal, vou colocar aqui, o leão disputando o espaço dele com uma leoa? Não. Quem rei é ele. Quem manda ali na selva é ele. Você não vê o macho disputando uma posição que é da fêmea. Agora você vai ver, principalmente no tempo atual, e por isso que eu comecei a falando sobre a gravidade do feminismo estar entrando dentro da igreja. Porque muitos têm disputado uma liderança que não cabe. Claro que esse assunto é para a semana que vem. Mas isso é fato. É melhor sair de cena. Muitos homens têm isso em mente. É melhor sair de cena. É melhor abandonar a casa. É melhor deixar o lar. E muitos deles, como muitos gostam de falar, é covarde. Abandonou. Não, tem muitos. Eu não estou falando que é o caso da irmã Iria, não, tá? Tem casos e casos. Tem uns que são covardes mesmo. Tem uns que são um terror. É machista. Tem muitos que são maldizentes ao invés de ajudar. Não ajudam. Usurpam da sua mulher, mas da grande maioria tem saído da guerra. Quer crescer? Cresce. Quer falar que é você que está sustentando a casa? Sustente. E a mulher, tem uma maioria aqui, ela vai assistir o mesmo detalhe em todos os homens. Eu já ouvi isso em vários. Mas ele não faz nada em casa. Claro que não vai fazer. Ele não vai tomar uma posição que você vai estar lá. Olha, você tem que lavar a louça, tá? Tá. Enquanto que isso não for uma imposição, uma coisa que é colocada para, como tem colocado, todos têm que fazer o trabalho de casa. Todos têm que fazer. Desde que você não esteja fazendo ele de criança ou de filho, que tem muita mulher que tem isso, né? Se não fizer, eu te bato. Peraí, você está lidando com o seu esposo. Você não está lidando com o seu filho. E se você sair daqui entendendo, isso não eu não estou falando de homem de dentro da igreja, não. Eu estou falando do modo geral. Uma posição que o homem não disputa é com outra mulher. E toda vez que um homem disputar uma posição com a mulher, ele é menos homem do que ele imagina. E tem dois aqui. 2, 3. Josenberg também, acho que
Isso. Se perguntar, quem você prefere brigar? Sair no tapa? Uma mulher ou um homem? A maioria vai dizer, com um homem. Porque ninguém quer brigar com uma mulher. Agora a mulher quer disputar o tempo todo uma posição que não acabe a ela. Você não vai ver o homem disputando fogão, você não vai ver o homem disputando, porque e homem faz. E tem um homem que faz comida muito mais gostosa, muito mais gostosa. E bem-aventurada é a mulher que tem um homem que está ali, ó, ajudando em tudo. Mas quando começa o conflito dentro dele, que não, você hoje tem que lavar o banheiro porque eu estou te mandando, a guerra começa a ser perdida por aí. E não precisa você falar que está mandando, não. A maioria sabe o que precisa fazer. Elisângela quer falar, Josenberg, o pastor Josenberg? Pastor Josenberg, com a oportunidade, se o senhor permitir. Sim. Graça e paz, tudo bem? Graça e paz ao pastor Júnior, ao outro varão Robson que está aqui, as irmãs guerreiras aqui de oração. Eita, assunto delicado. Mas é um assunto muito interessante, e ainda bem que tu falou sobre o feminismo, porque eu ia falar. Sabe qual é a questão? Todo direito, gente, tem limites. Um dos grandes medos de muitos homens de se casar com uma mulher é que a mulher, hoje, ela tem o poder jurídico de tomar a casa do cara. E o coração do ser humano, do homem, do ser humano, é mau, tanto do homem quanto da mulher. Não há um bem sequer, é o que está decretado em Romanos 3, em Salmos 12 ou 24, eu não me lembro qual a passagem que Paulo usa. Mas o que eu quero dizer com isso? Se tivéssemos um país sério, isso não é só um problema só do Brasil, é um problema do mundo. Mas se houvesse uma maturidade das leis e que garantisse os direitos essenciais da mulher, de vida, inclusive de proteção verdadeira contra a violência doméstica, perfeito. Mas o problema é que há um sistema de leis que foge, que faz muitos varões fugirem de terem uma família, filhos. Eu, pelo menos, eu nasci em 84, eu venho de uma geração que as mulheres não mandavam nos homens. Ah, você não é casado? Eu me conheço. Eu, inclusive, eu nem namorei ainda, porque quando eu disse que a minha palavra no lar seria a última, a maioria das mulheres correr. Eu não estou me fazendo de vítima, estou falando um fato, uma constatação, queridos. Ah, mulher, porque a minha experiência foi muito mais frustrante com homens. Entendo a frustração feminina, porque ao mesmo tempo que o feminismo avança, o machismo, que é muito mais forte fisicamente e perverso, avança. Os islâmicos estão vindo para o Ocidente por quê? E mulher não tem vez no ambiente aqui no Ocidente é que a mulher é beneficiada com direitos. Isso está enfraquecendo o quê? Os homens. E o Oriente está quebrando de uma forma assustadora todo o Ocidente. Porque a autoridade masculina no Ocidente ela está sendo vilipendiada. Mas o homem que é autoridade, ele vai dar a vida pela sua mulher. O homem que é autoridade, ele vai dar a vida pela sua mãe. Quando eu vejo algum barulho aqui, eu tenho um pedaço de ferro aqui perto de mim, né? Não é arma, não. Eu já vi logo, desculpa o termo, entre aspas, bicho. Porque o homem, ele jamais vai levantar a mão contra a mulher.
O que nós homens fazemos na maioria das vezes? Deixa vocês falando sozinho. E passando raiva sozinho. É para irritar, gente? Não é para ficar com raiva de mim, não, por favor. Até a minha pretendente, ela fica com, assim, você me deixou com raiva, tudo bem. Me desculpe, mas aquela coisa. Um relacionamento sem atrito é inexistente. E se os dois não forem fortes para superar, e também falar aqui sobre os direitos da mulher. Mulher, você é dona da casa. O dono da casa, não somos nós, não somos nós homens, não, tá? São vocês que deixam a casa bela, cheirosa, harmoniosa. Vocês são o equilíbrio. E o homem de verdade, ele não vai estar preocupado em se meter na cozinha como você está, não. O homem que é vivido, ele vai ficar longe da cozinha. Vai deixar você sozinha. Mas, assim, o homem que ama, tá? Nossa perspectiva brasileira, eu sou brasileiro, eu não sou de outra cultura. Agora, também quando eu quero cozinhar, eu falo para mim. Pastor Josenberg, só minutinhos, não querendo interromper. Só lembrando que a regra para o comentário é duração de 3 minutos. Desculpa, o senhor desculpa. pode concluir em breve, mais um minuto para o senhor. Vou concluir. Tá bom? Muito obrigada. Mas depois vendo, o senhor pastor pode Júnior, participar outra vez. Tá vendo? Eu sendo reprimido aqui por uma varoa. Brincadeira, tá, gente? Brincadeira, por favor, brincadeira. Ela é líder, ou seja, o papel dela aqui é líder soberana. E eu tenho que respeitar isso, tá, gente? Mesma coisa, varões, respeitem as amadas no cantinho delas. Deixa a mulher lá livre, ó, bem à vontade. Quanto mais liberdade tiver na casa, melhor é a função de cada um. Acontece que os papéis se inverteram demais e a gente está tendo um trabalho para restaurar isso. Encerro aqui a minha parte. Obrigado. Até adiantou um pouquinho do que eu iria falar sobre esse papel do homem que foi não é usurpado pelas mulheres, não, tá? A lei foi tirando muito. E eu falo de mim. Eu, para pegar o meu filho na escola, meu nome não está lá na escola, não. E eu briguei, estou brigando ainda. Não, é porque é só o nome da mãe, foi a mãe que se matriculou. E usaram o mesmo discurso que... Aí eu fui no conselho, aí a menina virou para mim, não, é porque você vê pai no hospital, eu falei assim, tá, a grande maioria é mulher, isso é notório. Mas só porque você vê a grande maioria mulher no hospital, mulher, não quer dizer que você vai tirar minha paternidade, não. E ela me questionou, falou assim, sabe qual é o problema de vocês? Que quanto mais o tempo passa, vocês tiram a paternidade, o direito do homem a agir, e como o pastor Josenberg falou, e eu tenho conversado com bastante gente, e sabe por que muitos homens não assumem, não assumem filhos? Por causa da lei. É melhor não assumir. Porque ele sabe que ele vai ser lascado em todos os sentidos. Tem mudado um pouquinho? Tem, mas é muito pouco. O homem ele não tem problema em assumir o seu filho. Não. O problema é quando ele tem um relacionamento com uma pessoa que ele sabe que a pessoa vai fazer de tudo. Agora, fala em guarda compartilhada. Fala que o pai vai ter a guarda. É meio difícil, tá? Para o pai ter a guarda, ele precisa fazer muita coisa. Agora, e eu não estou discordando, né? Que a mulher tem que ter a guarda. Não estou discordando disso, não. Só que a lei é tão injusta com relação a isso, é tão injusta, que eu já vi casos de crianças tendo que chorar diante dos juízes porque queriam morar com o pai e porque a mãe, aqui perto de casa mesmo, as duas pensões que a menina recebe,
todo final de semana ela está no bar com outros homens. E quando o rapaz ficou devendo, acho que 2 pensões, ele teve que comparecer à justiça. É bem complicado. É bem complicado esse ramozinho. E aí, vamos lá. Quantas vezes você já ouviu falar sobre agressão ao homem? Que foi lá na delegacia, você não vê muito. Agora, de feminicídio, você vê. E ficou tão esquisito isso, que o homem não pode nem falar um A. Na festa, se você falar que está sendo assediada, enfim, não tem meio termo. Até, como diz, até provar que focinho de porco não é tomada, o homem já foi levado. Mas o assunto é bem extenso. Bem extenso, e vamos falar sobre o homem como sacerdote. Gente, eu gostaria que vocês ficassem até o final. É um assunto que muita gente não gosta de ouvir. É um assunto que é muito mais glorioso o culto rosa. É muito glorioso ver o Dia das Mães. É muito glorioso, e isso tem se perdido, pastor Josenberg, dentro das igrejas. Fala no Dia das Mães. As mães recebem bolinho, recebem isso, recebem aquilo, recebem... Dia dos Pais, uma caneta ou uma meia. E aquela coisa tão sem graça que os filhos só vão lá. Agora, o mimo na maternidade sempre foi muito louvado. O que eu quero dizer com isso? É errado? Não. O errado é brigar por uma coisa que vocês têm demais e querem mais. E quando é questionado esse assunto, não, mas eu não fiz nada. É só um cafajeste. Ele não presta. E o homem está só... A Bíblia, né? Vamos voltar para a Bíblia. Vamos lá. O que eu estou colocando aqui? O homem sacerdote do lar. E para as irmãs entenderem sobre... Os irmãos também entenderem sobre esse sacerdócio. O homem como líder. Por que Deus chamou? Por que Deus colocou? Não, mas não pode ser os dois. Deus tem as suas ordenanças. E a gente vai colocar aqui, primeiramente... deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Deus vai colocar aqui algumas ordenanças ali para o homem. Nem é esse, não. Mas vamos lá. Que Cristo vai correlacionar o casamento, o homem, a isso tudo. Abram 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Puderem abrir aí, para que ninguém diga, não, é um blefe, está errado. 11:3. Mas eu quero que saibais que Cristo é o cabeça de todo varão, e o varão o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. É a Bíblia que está falando. E eu não estou falando do Antigo Testamento, como tem uns desavisados que falam, não, mas esse modo arcaico está lá no Antigo Testamento e não cabe para o tempo de hoje. É para o tempo de hoje. É o Novo Testamento. E quando quebramos esse eixo, na psicologia ou psicanálise vai falar que é o casal disfuncional. A sua geração vai sofrer. E sendo Cristo o cabeça, o sumo sacerdote, e o homem, quer dizer, Cristo, o sumo sacerdote da igreja,
da igreja, do corpo. Como lá em Gênesis vimos, e fez Deus o homem à sua imagem e semelhança. Ele vai correlacionar a mesma coisa, por isso que ele vai tratar a igreja como sua noiva, a sua esposa. E ele vai dizer, se Cristo é o sumo sacerdote, quem é o sacerdote? O homem. Cristo, o sumo sacerdote, o homem, sacerdote. A igreja, o cabeça da igreja é Cristo. E o cabeça da mulher, o homem. Irmão Robson. Posso falar, Júlio? Posso falar? O senhor tem 3 minutos. O senhor pode fazer um comentário ou fazer uma pergunta. Fique à vontade. Não pode jogar o cronômetro aí. É o seguinte, não queria falar não, mas é por aí mesmo o caminho que a gente está falando. Por exemplo, resumo. Dever do marido, ser cabeça do lar, esposa, ser amante sexual de sua esposa, ser provedor, ser protetor. Você acha que é fácil ser homem? Não é fácil ser homem. Irmão Robson, coloca seu microfone mais próximo da sua boca, ou se estiver usando fone de ouvido, tenta tirar para melhorar o som, por favor. Melhorou agora? Pronto, eu tirei Sim. o Alckmin. Vou fazer um breve comentário. A visão que eu aprendi, né? Sei que vai ser uma polêmica, mas amém. Deveres do marido: ser cabeça do lar, amar sua esposa, ser amante sexual de sua esposa, ser provedor e ser protetor. São os deveres do homem. Não é fácil ser homem. É uma responsabilidade tremenda, tá? Como o irmão Júnior falou aí, um fato observado aí, que a minha caminhada, eu notei muito, já questionei, mas depois eu me esvaziei, tá? Quem sou eu para mudar? Aí Deus disse, fica na sua, tá? Deixa rolar, lá na frente vai ver o prejuízo. Então tá bom, amém. Por exemplo, o direito. Hoje os papéis foram tudo invertidos. Para quê? Para neutralizar o homem, tá? Porque não foi a gente que pediu, não. Cabeça ali era Adão, cabeça era o homem, tá? Então, estão retirando o papel do homem como cabeça, como líder, como foi falado, como sacerdote real, tirando essa autoridade e dando mais direito que o animal tem mais direito, a mulher tem mais direito, o filho tem mais direito, o idoso tem mais direito, o movimento LGBT tem mais direito, então o homem está ficando lá para baixo agora. Por quê? Há uma atmosfera satânica para neutralizar aquilo que Deus estabeleceu, o homem como cabeça, como Cristo é o cabeça da igreja. Então, o sacerdote, por exemplo, o primeiro sacerdote do tabernáculo ali, quando foi feito, como Moisés estava, foi quem? Foi Arão, seu irmão, tá? O irmão de Moisés. Então não teve nenhuma mulher, porque o Senhor sabe a responsabilidade, o peso, a carga, tá? De uma pessoa estar à frente. Eu não vou dizer que a mulher tem um papel principal, tem. A mulher é uma profetisa, mas eu, na minha opinião, é particular, tá? Vai ser uma polêmica, mas é a minha opinião. Irmão Robson, o teu tempo de 3 minutos encerrou. Se o senhor puder concluir brevemente. Amém? Foi bom. É bom que pelo menos algumas mulheres não vão questionar. Então pode por aqui. Júnior, o senhor está com direito de, se ele quer poder continuar, concluir, porque ele tem um raciocínio para concluir. Pode concluir, irmão Robson. Por favor. Pode concluir. Eu já parei por Pode aqui. concluir. Eu parei por aqui. Senhor. Ok. Tá certo. Muito obrigada. Irmã Rosana? Paz, novamente, é uma dúvida no que o senhor estava falando, referente ao homem ser o cabeça, o sacerdócio do lar, né?
E quando esse homem tem esse chamado para ser exercido e ele foge dele e empurra para com que a mulher faz? A mulher foi chamada para ser intercessora, né, como eu falei para o Senhor, para estar ali sempre no papel e na função de estar intercedendo em prol do esposo, auxiliando, aconselhando, né? Que muitas vezes Deus costuma revelar para a mulher primeiro algo que o homem ainda não viu, e Deus depois vem e traz para o homem também essa confirmação, mas quando é o homem que foge deste papel dele, é errado e pecado, a mulher tomar essa frente e fazer a obra do Senhor? Obrigado, minha irmã. Me ouvem? Sim, né? Então, errado, se o homem fugiu, errado não é não. É onde que muitas pessoas não conseguem jamais assimilar quando é errado e quando não é. Mas sempre será o papel do homem exercer esse ponto. Sempre será o papel dele ser provedor, o cabeça da família, o amado da sua esposa, e eu já vou colocar isso aqui. Mas eu só quero consertar, minha irmã, uma coisinha aí. A mulher não foi chamada para ser intercessora, não, tá? A mulher foi chamada para botar a mão na massa junto com o marido. Há uma diferença de estar do lado, junto com o marido, tendo as mesmas ordenanças e assumir o papel do marido. É o que estamos falando aqui. A mulher não foi chamada para ser abaixo do marido, não. Ela sempre foi chamada para estar de igualdade. Por quê? Se o seu marido sai de casa, ou nem precisa dele sair de casa, estando os dois dentro de casa, vocês têm filhos, você precisa pedir autorização ao seu marido para corrigir o seu filho? Não. Sabe por quê? Porque a autoridade dele também está sobre você. Você é dona do lar. Você corrige. Se você falar, olha, eu preciso mudar isso aqui, você automaticamente muda. Se quiser perguntar, você pergunta, assim como grandes homens fazem. Amor, tem uma palestra. O que você acha que eu devo falar? Muitos homens fazem essas perguntas que são, às vezes, pequenas, mas ele precisa de uma confirmação de quem é a adjuntora, quem é a auxiliadora. E como lemos na aula anterior, a mulher é posta como vaso de honra. Pode fazer a sua colocação. Perdão, é que assim, quando eu falo intercessora, foi mais ou menos isso que o senhor disse, mais ou menos, não foi isso que o senhor disse, é que eu não soube me expressar, tá? Peço perdão, mas é isso mesmo, tá? Eu sei que a mulher está ali para ser auxiliadora o tempo todo, e tudo de comum acordo. Vou formular novamente a minha pergunta. É que assim, muitas vezes, o homem foge, quando eu falo da responsabilidade do sacerdócio, em vez de ele impor, vou dar um exemplo, tá? Sou casada, tá? Eu e meu esposo, e ele tá ali, alguém chega para ele, pede uma oração, um direcionamento, ele fala com a minha esposa, estou dando exemplos, tá? Para ver se eu consigo trazer melhor a minha pergunta para o Senhor. Em vez dele fazer este papel de ali orar, orientar, ele foge disso, às vezes por timidez, ou por vergonha, ou achar que não está preparado. Então, é errado se a mulher for fazer isso. Essa foi a pergunta, tá? A parte que o senhor falou, eu entendi, eu que não soube formular a minha pergunta, tá? Era isso. Primeiro, tem que haver uma concordância. Em tudo no casamento tem que haver uma concordância. Se ele concorda em você, não é assumir. Entenda isso, não é assumir esse papel. E isso precisa não estar só apalavrado entre vocês. Quem está de fora, quem viu, quem chegou, tem que ver que tem autoridade ali. Porque a partir do momento que você toma só a frente, não é porque o meu marido não toma a frente. Você está fazendo uma coisa que chamamos na psicanálise de... Se tem um filho envolvido, então, é um grande problema. Porque o seu filho está entendendo, quem manda aqui sempre é a mamãe. Quem faz as coisas aqui é só a mamãe. Por que meu pai não está fazendo? Então, o seu filho nunca vai ter a referência do pai para as coisas futuras. O eixo é sempre assim.
Tá, eita, meu triângulo saiu meio... Vou tentar aqui. Um triângulozinho aqui. Eita, bênção de Deus. Para desenhar, tá? O eixo sempre será esse. Homem, mulher, filhos. Esse eixo aqui não vem para cá. O filho está no lugar do pai, ou no lugar da mãe, ou a mãe no lugar do pai. Uma vez que isso é quebrado, a mulher assumindo o papel de homem, automaticamente quem está aqui, o filho, assistindo isso, ele vai ter uma referência de uma mulher masculina e de um homem feminino. E isso pode introjetar na cabeça dele, na psique dele, o homossexualismo. Porque ele, quando procurar um novo casamento, ele vai procurar uma figura masculina que foi referência feminina. No complexo de Electra, é diferente. A menina precisa ver o espelho no homem, para ela casar com um cara que seja, pelo menos no caráter, igual ao do pai. Mas se o pai é um beterrão, se o pai não tem controle da casa, quem manda é a mãe, quem faz as coisas é a mãe, automaticamente ou ela vai procurar uma menina para casar, ou ela vai pegar e não vai casar, e os casamentos que ela terá no futuro, talvez todo o relacionamento que ela terá no futuro, todos eles serão frustrados, porque ela não teve a referência paterna, ela não teve a imagem, vamos dizer, máscula. E colocamos também sobre isso, e o grande problema da juventude, pasmem, é a falta disso aqui, ó. Homem no papel de homem, mulher no papel de mulher. Aí, toda vez que chega em um consultório para tratar o filho, o problema nunca é do filho. Sempre é desses dois aqui, ó. Ah, meu filho está com problema, ele não está aceitando. Claro que ele não está aceitando. Está havendo uma confusão na psique dele, que ele está perguntando a si mesmo, quem é quem nessa história? Meu pai e minha mãe só andam em pé de guerra. Quem é que manda aqui em casa? Antigamente, os papais iam para o quarto para discutir a relação. Hoje não, hoje é aberto. A mulher já chega, você é um banana. E toda vez que você chama o seu marido de banana, o seu marido não presta, o seu marido não tem caráter, porque ele não toma a frente, você está dizendo para o seu filho, o seu pai é uma pessoa que você não pode ter referência. Então, a figura paterna que ele deveria ter, e muitas meninas sabem disso, e muitas mulheres não tiveram a figura paterna. E sofrem por quê? Porque o amor paterno, ele preenche de tal forma que a mulher não consegue introjetar no seu relacionamento futuro algo que ela precisava ali, antes do amor paterno, da segurança paterna, para ela dizer lá na frente, espera aí, essa mulher que está aqui é amada do meu pai. Ela respeita ele e ele respeita ela. Eu quero casar com um homem igualzinho ao meu pai. E isso é no inconsciente feminino. Eu estou falando do complexo de Electra, tá? E ainda tem o complexo de Édipo, que também é trabalhado no menino. Ele precisa ter uma figura paterna que vai à luta, um homem de bem, um homem honrado, mas ele também precisa introjetar na mãe dele uma mulher que ele queira casar futuramente. Com a sua futura esposa. E quando ele não encontra na sua mãe essa persona que ele gostaria de introjetar na sua esposa, ou ele vai ter muitos frustramentos no casamento,
porque ele não vai saber escolher. Sempre vai ter um conflito. Eu escolho alguém igual a minha mãe, briguenta, ou uma mulher muito pacífica, fica aquele conflito. Entendidos até aqui? Essa colocação paterna. Gente, isso é muito... Por isso que essa aula, eu estou estendendo ela mais para coisa psicológica, as coisas que acontecem. Não adianta eu vir aqui, abrir aqui e falar o homem é a cabeça da mulher, porque a mulher é submissa. E todas vocês vão entender uma coisa. Quer dizer que eu sou escravo? Quer dizer que eu não posso fazer nada? A maioria entende isso. Quer dizer, então, que eu tenho que ouvir e ficar calada? Não tem nada a ver isso. Só que papéis não podem ser invertidos. O seu papel, e na Bíblia vai falar tanto sobre a mulher vencedora, a mulher que venceu batalhas, mulheres que ganharam a sua família, elas lutando por causas importantes. E elas nunca perderam esse brilho. A mulher sempre teve o seu papel na história. E eu ouso dizer aqui para as irmãs, me mostre uma história aí na história da mulher que foi, claro, tem muita desvalorização, mas me mostre na história toda que a mulher nunca teve o seu papel tão valorizado. Eu vou dizer de alguns. Quem aconselhou o rei Acabe? Foi Jezabel. Não foi? Só dá um sinalzinho aí. Foi Jezabel? Abigail. Não, Acabe. Rei Acabe. Não, depois de Rei Acabe, eu vejo assim, Abigail. Abigail, Tá. ela, como se diz, ela cessou a guerra lá com Davi e protegeu o lar dela. Como Exatamente. ela foi sábia. E agora, olha a diferença do rei Acabe, uma mulher maliciosa, tendenciosa, uma mulher que tinha toda a postura. Ela é a líder, ela é o centro. E ela vai falar para Acabe, deixa de ser frouxo, mano. Vai comer pão, se alimenta. Sabe por quê? Porque ele era frouxo. Quem é rei? Não era ele? Quem tem que tomar decisões? É o rei. O meu professor de psicanálise estava explicando uma coisa que achei até bonita, engraçado. Engraçado não, é verídico. Hoje não formamos princesas. A gente forma empoderadas, não princesas. Mas por que está falando isso? Ah, tá. E hoje não formamos príncipes. A gente forma uns Fiuk da vida. Ai, eu sou branco, hétero. Ai, eu não... chega a ser horrível ficar olhando essas coisas. Princesa, quando ele estava explicando, ela é treinada para ser rainha. A princesa é treinada para ser rainha. E o príncipe? Ele é treinado para ser rei. Se você pegar nas histórias, muitos reis pegavam seus filhos novos, montavam no cavalo. Primeira coisa que o homem aprendia, seja príncipe, seja ele o que for, plebeu, era guerra. Você é homem, você tem que lutar, você tem que proteger a sua casa. Era exatamente isso. E olha como é que eu estou falando de homem e o assunto está escorrendo para o outro lado, que é para a semana que vem. Mas vamos lá, para a gente pautar direitinho. Temos aí um tempo, tem 40 minutos aqui para a gente entrar no que nem conseguimos. Eu vou abrir aqui para os irmãos, e pode levantar a mão quando quiser, que aí a gente vai dando o espaço aí, tá? Deixa eu só achar aqui o... Vamos lá.
Estávamos falando do homem como sacerdote, né? E eu vou tirar aqui. Quando ele vai se referir em Coríntios e Efésios, também ele vai referir Cristo. E vamos colocar o homem aqui como cabeças. Cristo vai se referir. E quem é o cabeça de Cristo e quem é a cabeça do homem? Deus. Deus. Mas Cristo é o sumo sacerdote da igreja. E o homem é o sacerdote do lar. Agora entraremos da igreja e da esposa. Eita, meu Deus do céu, abençoado. Vou aprender a escrever. Esposa, entenderam, né? Diz que isso aqui não é um R, não. Da esposa. Para que os membros, para que haja frutos bons de serem para a igreja, fruto do Espírito, as coisas acontecerem na igreja, precisa ter esse processo aqui, esse funil. E para ter filhos bons, para ter frutos bons, tem que ter esse funil aqui. Se sair daqui, se a esposa vem para cá como sacerdote, a casa desanda. E isso jamais pode acontecer. Isso é um processo, queira o mundo ouvir ou não, é hierarquia. Você pode até não gostar de ver um policial parado na esquina, mas é hierarquia, porque senão vira bagunça. Você pode até não gostar de ter um presidente, mas é hierarquia, porque senão vira bagunça. Se todo mundo quiser fazer rua, asfaltar, eu coloco minha lei, a irmã Rosana coloca a lei dela, o pastor Josenberg coloca, vira uma bagunça. Anarquia no casamento não existe. Anarquia em lugar nenhum é bom. Que é um lugar sem governo, sem ter uma orientação ali. Agora, se o homem é sacerdote do lar, e o que quer dizer sacerdote? No hebraico, Kohen. Alguém que oficia, um sacerdote real, governante, que ele seja próprio sacerdote. Ele é príncipe oficial. É a pessoa que tem a função de mediador entre o povo e Deus. Então, ele tem a função de mediador entre a sua casa, entre a sua esposa, entre o seu filho e Deus. E aí eu vou trazer aqui, a irmã Rosana trouxe, eu oro, eu busco. Por isso que eu falei que a mulher não é o papel da mulher ser intercessora. O primeiro papel de ser intercessor é dos varões. Não é da mulher, não. E eu vou falar igual eu falei da semana passada. Mentira para você, hein? E muita gente está sendo enganado. Muitas mulheres estão tomando uma cruz e não estão conseguindo suportar. Muitas casas estão caindo e ainda você entra na igreja, aí tem uma irmãzinha nova que chega lá, olha, você é coluna da sua casa. Você não é coluna da sua casa, não, meu irmão. Tira isso das suas costas, porque isso não cabe para você. Não cabe que eu estou falando, não é no sentido de, olha, você não suportaria. Todos nós sabemos que mulher suporta dores muito grandes. Mas tira esse fardo aí das suas costas e divide ele com quem tem que assumir. O seu marido, querendo ele sendo frouxo ou não, ele é sacerdote, ele tem que assumir isso.
O homem tem que sair da barra da mamãe. Eu estou falando para os homens. O homem precisa saber que quando ele casa, ele tem por obrigação sustentar, prover emocionalmente a esposa que está ali do lado. Para que a esposa seja uma adjuntora de honra, que trabalhe junto com ele, ele precisa dar suporte para essa mulher. Nem a mulher dá suporte para ele, não. Nem a mulher que está todo sábado, círculo de oração, orando pela casa, e o homem está ali, ó, vendo televisão, assistindo o jogo do Flamengo, domingo, 4 horas da tarde. Ei, isso aqui é para o homem. E não tem sistema aqui que mudou isso, não. Sabe quem mudou isso? Muitos homens estão sendo covardes e não estão querendo assumir o seu papel de sacerdote do lar. Eles têm homens que vê a sua esposa sofrendo, sangrando, sendo humilhada, achacalhada dentro da igreja. Mas para ele, o importante é que eu sofra, mas a obra não. E cuidado, que a primeira obra é a sua casa. A primeira igreja é a sua casa. E se você deixar a sua casa cair, meu filho, você não é digno de estar na obra de Deus. Acharam que ia ficar só para as mulheres, né? Tem coisa boa aí ainda mais para frente. Eu vou tentar resumir em 40 minutos. E se ele é o sacerdote, o papel do sacerdote, meu Deus do céu, se cada um entendesse o sacerdócio, ia até temer. O sacerdócio, ele não pode chegar diante do Senhor de qualquer jeito. A sua casa não pode estar de qualquer jeito, não. Isso implica em muita coisa, uma desordem, desgoverno. E um homem que não governa, um homem que não sabe lidar com as situações da sua vida, da sua casa, ele arruína toda a sua família. Porque a esposa, como a irmã Rosana falou, a esposa, isso é da mulher. Ela tomar frente, querer fazer, porque ela quer ver as coisas acontecendo. E isso não é mal, não. Isso é porque a mulher quer ver as coisas acontecendo, as coisas fluindo. Mas nessa intenção de ver as coisas fluindo, fazer acontecer, parece que muitos homens adoram encostar ali, tá tomando posse, vai embora, faça. Tem um livro que é muito bom, Casal que Pensam Junto, Cresce. E cresce em uma velocidade extraordinária. O que você conquistaria em 5 anos, se você é unificado com seu esposo em pensamentos, estratégia, em 1 ano você consegue muita coisa. Mas depende de 2, marido e mulher. Enquanto eles se degladiarem no casamento, porque minha mulher é rixosa, não porque o meu marido é banana, não porque minha mulher só quer saber de igreja, não porque o meu marido só quer saber de futebol. Nada vai para frente. Porque casamento sadio não se baseia em eu ficar falando mal do meu cônjuge. Vem cá, amor, vamos conversar? Vamos lá pro quarto? Vamos acertar esse negócio aí? Você não acha que tá esquisito, não? Você é o homem da casa. Eu quero ser honrada por ti, mas eu preciso que você também tome a frente de muita coisa. Uma conversa muda a história. Uma boa conversa muda a história. Mas seguimos. Eu vou entrar aqui no assunto do sacerdócio, tá? Eu quero compartilhar aqui com os irmãos. Eu vou tentar ser o mais rápido, tá? Para não passar o tempo. E gostaria de ouvir os irmãos também, para que eu não fique só falando aqui. Então, estamos aí, o homem como sacerdote do lar. Certo? Para que tudo isso, para que as coisas ocorram bem em uma casa,
é preciso, primeiro, que o homem seja o cabeça da família, ou da esposa. Vamos vermelhar aqui. Que ele seja o cabeça. E aonde está isso? Efésios 5, 23. Até lemos. Né? Sobre Efésios. Alguém pode ler para mim, por favor? Se não encontrarem, tudo bem. Posso ler? Efésios 5, 23? Sim. Os deveres conjugais, né? Fala, 5, 23. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Continua ou para? Não, é isso aí. O homem tem que entender que ele é o cabeça da família. E o que o cabeça faz? Lidera. Primeira coisa, ele é líder. E o que o líder faz? Finanças. Vamos botar só o Fzinho aqui. É com ele. Claro que é com os dois, mas ele tem que ser o primeiro a liderar as finanças. Ele não pode ser um homem voltado a jogos, desperdício de dinheiro. Primeiro, a prioridade está aqui, ó, na família. Primeiro, ele vai separar o que é certo. E se ele for um homem sábio, inteligente, sempre vai ter uma caixinha, 10% dízimo, vai ter os 20% numa caixinha, e assim vai. 50%, né, 50% da... Se não me falha a memória, é isso. Tem que ver os cálculos. Mas é 50% casa, 20% caixinha para guardar, e sobra aí mais um dinheirinho para que ele... mais 20% para que ele possa ter o seu lazer. Ele precisa ser organizado. Mas também precisa ser pacífico. E, ao mesmo tempo de pacífico, ele precisa ter autoridade com os filhos, autoridade nas coisas, na ordenança da casa, autoridade do homem e da mulher também. Ela não é gritar, tá? Temos que entender que gritar não tem nada a ver com autoridade. Gritar tem a ver com descontrole emocional. Por que muitas crianças não obedecem? Isso é provado e comprovado. A maioria das mães. Porque a maioria das mães ela, já começa gritando. Eu não mandei você fazer... A criança não está entendendo nada. Autoridade não tem a ver com gritaria. Usando com autoridade, e tem outros aspectos. E nisso daqui, nessa coisa toda aqui, o homem precisa... Eu vou deixar para o final, que aí fica melhor. E depois disso tem o amado da esposa. Está em Efésios 5. Efésios 5, 25. Efésios 5, Efésios 5, 25. Alguém quer ler? Senão... Vou ler novamente, já que ninguém se Pode pronunciou. ler, pode ler. Tá, Efésios 5, 25. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Exatamente. Ele precisa ser o amado da esposa. Esse papel de amar, primeiramente, vem para o homem.
Ele precisa amar a sua esposa. Para que tenha uma correspondência daqui, tem que vir dele. Esse amor tem que vir dele. Como Cristo amou a igreja. Por que nós amamos a Cristo? Por que queremos estar dentro da igreja? Porque sabemos que ele nos amou primeiro. Que ele deu a vida dele por nós. É exatamente isso que o marido tem que ser para a mulher. Quando você sabe que o seu marido é capaz de dar a vida por você, briga, se acontecer uma briga, peraí, essa daqui é minha esposa, essa daqui é minha amada. Que história é essa daí? Você sente segurança. A mulher precisa dessa segurança. Então, logo, ela retorna. Tem muitos homens que falam, ai, minha esposa, eu fui querer ter relações com ela. A mulher precisa de segurança. A mulher precisa de segurança. Saber que quem está do lado dela ali é um homem que vai proteger ela em todos os momentos. Mas vamos em seguida, que é o sacerdote da família. Eu gostaria que abrisse... Não, está no Efésios 5:23, é o mesmo, né? Ele sendo o sacerdote da família, já lemos aqui, 23 que tá. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo, o cabeça da igreja, tendo assim o seu próprio Salvador. Ele precisa ser sacerdote da família. E quando está falando aqui, não está falando mais da esposa. Está falando da família. Quem orienta, quem fala, quem precisa tomar as posições, a grande maioria com filhos, com as coisas que são pendentes externa, é esse sacerdote aqui. Por isso que eu gostei muito da palavra do irmão Robson. Quando o homem entende que ele esse papel de sacerdote é muito mais além do que muitos pensam, só pagar a conta, trabalhar até o final do mês e ter uma mulher ali para estar com você, se engana. Aí vem o mestre, pai e mestre. Gente, esse papel aqui, aí abram lá em Deuteronômio 11, 19 ao 21. E Deuteronômio 6, 5. 19 e 21 eu posso ler e a outra pessoa escolhe. Não, 11, 19, 19 e 21. isso. E o outro, já para que a pessoa procure, qual é o Deuteronômio próximo? 6, 6, 5. Quase a mesma 6, fala. 5. Ok, bom, eu leio esse. Ensine a seus filhos, conversando a respeito delas, quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Escrevam-nas nos batentes das portas de suas casas e nos seus portões, para que, na terra que o Senhor jurou que daria aos seus antepassados, os seus dias e os dias dos seus filhos 21? sejam muitos. Até o 21. Não Sejam precisava nem. tantos. Não, precisa ir até o 21, não. Tudo bem. É só a instrução, desculpa, tá aí. E Deuteronômio 6, 5. Alguém tem aberto aí? Posso ler? Pode ler. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Não, Deuteronômio 6, 5. Isso, Deuteronômio do 6, 5. É. 6, 5, não é isso? Isso. É, 6, 5. A minha Bíblia é a NVI.
Deuteronômio 6:5. O grande Eu acho que o senhor mandamento quer é falar para ali, ó, no versículo 7, ensine-a com os persistentes seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. É o 7. Deuteronômio 6, 7. Isso aí, desculpa. Sobre É os isso aí. filhos. 6, 7. É exatamente isso. Desculpa, minha irmã. Estava certíssimo. E intimarás aos teus filhos, falando, assentado em sua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Esse papel aqui, ó, ele é pai, mas ele é mestre também. Quem fala de Deus? Esse era o primeiro papel, era dos homens. Que foi, não usurpado não vou usar essa palavra não foi usurpado não. Mas o homem já não é mulher não, o homem deixou de fazer esse papel de mestre aqui e a mulher assumiu. Ah, é erro da mulher? Não, o homem só pegou e parou de fazer isso. Um papel que é dele, ele pegou e delegou esse poder para outra pessoa fazer. Esse papel de mestre, de sacerdote, de estar ensinando o filho, sempre foi dos homens. Quando não ia para a escola, quem ensinava a ler, escrever, ensinava sobre a lei moral, sobre a Torá, era o pai. Era o pai. E você pouco vê os pais fazendo isso. Você vê a mãe na escola, a mãe ensinando, a mãe sentada até tarde da noite ensinando o filho a matéria que ele precisa estudar para fazer prova, e o pai fica meio que descansado nessa história aí. Então, aqui não foi a mulher que usurpou, não. Foi o homem que abandonou mesmo esse papel, que nunca deveria ser abandonado. Porque quem cria, isso aqui pode ser em conjunto, tá? Não é só para o homem, não. A mulher também tem todo o dever de ensinar. Mas esse papel aqui, de pai e mestre, é exclusivo do homem. Tem coisas que ele vai ensinar para os seus filhos que a mãe não vai ensinar. Assim como a mãe tem todo o papel de ensinar as meninas ali. Tem coisa que o pai não vai passar. Mas chegou a falar sobre lei moral, lei da vida, falar sobre Deus, esse homem aqui fala tanto para a menina quanto para o menino. E vamos para ele como provedor. Vou responder a pergunta aí de muitas mulheres. A mulher pode ser provedora? Aguardando. Podem ligar o microfone. O que as irmãs acham disso? Ninguém quer responder. A mulher pode ser provedora, sim. Eu tô ficando sem jeito de ficar só eu falando, mas eu ia falar que isso, eu acho que sim, que a mulher Sim. pode sim ser A mulher provedora. pode ser provedora, sim. E tem mulheres na história que foram provedoras do seu lar. Mas, porém, contudo, todavia, esse papel é primário do homem. A mulher auxiliando ali, ela pode prover junto com o homem. Ela pode estar sustentando a casa. Tem mulheres que sustentam a casa. E isso não torna menos homem ou mais homem. Mas o problema é quando esse provedor aqui fica jogando na cara um do outro. E isso não é só para a mulher quando é provedora, não. O homem faz isso e sempre fez, tá? A maioria, quem provê a casa sou eu. Quem traz o sustento. Já vi homens sendo escrotos com isso. E parece que a mulher só tem feito essa revanche, né? Não aceitando mais essas palavras que sempre foram
cuspida na cara das mulheres. Então, e é um problema porque não precisa ficar revidando. Não precisa. Mas a mulher pode ser provedora. Mas o papel de provedor, sustentador da casa, primeiramente é do homem. Eu vi algumas mulheres falando, eu prover na casa? Não. O meu salário é para mim. Porque está na Bíblia que quem tem que prover é o homem. Sim. Mas como eu falei, leia casal que pensa junto, eles crescem. E em uma velocidade tremenda. O que o homem coloca aqui de R$ 50 na caixinha do casal, quando a esposa coloca 50, no final do mês eles não têm só 50, eles têm 100. Se é 100 cada um, eles têm 200. O projeto que dura 10 anos, 5 anos, ele pode durar 1 ano. Mas precisa ser pensado entre o casal. Se tem 2 trabalhando, peraí, vamos alcançar mais rápido o nosso objetivo? Rapidamente consegue. Rapidamente consegue. E por último, ele é protetor. Protetor de quem? Está em 1 Pedro 3:7. Tem 12 minutos para finalizar e eu já vou finalizando, tá, gente? Tem muito assunto aqui. Alguém já abriu aí 1 Pedro 3:7? Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Exatamente. Se você está honrando a sua casa, a sua esposa, agindo como um protetor do seu lar, as orações sobem mais rápido para o céu. Casal que ora junto, que lê a Bíblia junto, o casal que tem visão de reino junto, as coisas acontecem em uma velocidade que vocês nem imaginam. Quando vocês verem, aconteceu. Ah, já foi. Deus proveu. Porque o casal está na mesma sintonia. E ele precisa proteger. Não é só a esposa, não. O homem tem o dever de proteger a tua casa. Como foi falado aqui no início, eu vou colocar aqui um exemplo. O homem e a mulher. Quando é os dois, o homem protege a mulher e muito a mulher protege o homem. Fica aquele amorzinho de namoro. Nasceu o filhote, o homem continua protegendo a mulher. Mas muitas protege o filho e esquece que ela tem o primeiro amor ali. Esquece que quando o filho for embora, vai sobrar o marido. Muitas mulheres estão esquecendo do seu papel de esposa e assumindo só o papel de mãe. Eu já vi muitas mulheres falarem isso, mas muita. Eu prefiro viver para o meu filho. E o seu casamento? Cadê aquele amor lá do início? Lembrando que se o seu filho ficar vendo essa projeção de você bajulando ele, vai causar conflito aqui, tá? No seu casamento. Sigmund Freud, no concílio de Nicéia, se não me falha a memória, ele estava explicando sobre o comportamento das crianças e ele vai dizer, olha, as crianças não são esse anjo que todo mundo pensa. Faltou pouco expulsarem Freud de lá do evento, porque a criança sempre foi tratada como um anjo. Mas depois de muito tempo de estudo, descobriu-se que
aquele serzinho que está crescendo ali, ele vai ganhando posição. Ele quer saber quem é o papai e quem é a mamãe. Quem está mandando ali na história? Espera aí, se toda vez que eu grito, a mamãe me dá um doce, eu sei como gritar. E ele já começa a ficar ali no meio do casal. Se eu falar com a mamãe que o papai me bateu, ela vai me proteger. Aí ele já ganha uma posição, ele já é aqui, ó. A mãe e o pai já não tem nem mais voz. Porque a mãe vai discutir com o pai e o pai vai discutir com a mãe por causa da criança. E eu vi um casal separar por causa de um filho. Por causa da briga deles, que não conseguiam ter um diálogo e colocar a criança no dever que a criança deve estar. A criança se tornou maior do que o pai e do que a mãe. Eu vi agora, fui assistir a festinha, a confraternização no inglês do meu filho. O garotinho subiu no palco, pegou o microfonezinho, começou a cantar, e todo mundo ali achando graça, e o pai atrás, igual aquele pai bobo. Meu filho, me dá um microfone aqui, a tia quer começar, a tia vai começar a dar aula, vai começar a festinha. Me dá um microfone aqui. Peraí, isso não é autoridade. E a criança entende que se você ficar ali de bobeira, ela vai ser maior do que você e vai te expulsar da sua cama. Daqui a pouco está deitado ou o seu marido e seu filho, ou você e seu filho, e o seu marido está lá no chão. Porque a criança tem esse poder. E se o marido não entender isso por ser cabeça, ele chegar, olha só, vamos conversar aqui. Esse garoto aí já saiu do berço. Está na hora de arrumar uma caminha para ele. Está na hora de botar ele lá na sala. Está na hora de botar ele no quarto dele. Porque aqui na cama é papai e mamãe. Aqui não pode ficar cachorro dormindo no meio do casal. Não pode ter um gatinho no meio do casal. Não, 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 não. A cama é santa. Ali tem que estar o casal. Nada pode interferir. É o tempo, né, Elisa? É só para ver se você vai abrir um espaço agora para finalizar. Não, De repente alguém quer fazer um comentário mais aberto. Não, vou finalizar e vou... Deixa eu ver só. O meu despertador ainda não despertou aqui, não. Mas eu vou finalizar aqui, meus irmãos. E temos que entender essa posição aqui. Mas para finalizar, eu quero... Nem chegou, né? O cuidado do homem. A grande maioria, e eu vou falar bem rápido, outro dia a gente conversa sobre essa saúde masculina. A grande maioria dos homens, dos líderes de casa, não quer, não tem ciência do mal da saúde, né? Mental, física e espiritual. A grande maioria dos homens é o quê? Academia? Não. Ih, eu tô velho para isso. É caminhar? Não. Que caminhar? E a sua saúde física vai ficando para trás. Naquele conceito de que tem que comer tudo, tem que... Essa é a área física. Mas eu vou bem mais além. Os irmãos aqui têm que olhar no Google, pelo amor de Deus. Sabe o que é andropausa? 1, 2... Para a mulher é menopausa e para o homem é como se fosse para o homem menopausa. É andropausa. Andropausa. Eu acho que os homens não sabem o que é andropausa. Isso o homem começa a perder a libido. A testosterona do homem vai baixando e precisa se repor. Muitas das vezes acima dos 40 anos.
Mas tem casos que, com 30 anos, 35 o homem precisa se repor. E quando fala de testosterona, a maioria dos homens e mulheres vão pensar o quê? Está na academia, está tomando bomba. É, exatamente isso. A testosterona que o pessoal toma na academia é a reposição que você vai fazer por 40 anos. Às vezes chega aos 40, aos 45, já vi alguns antes do 40, não ter libido nenhum. E ver seu casamento arruinar, mas não foi no médico, não queria saber o porquê, não queria saber. Muitos homens têm essa consciência meio que arcaica, machista, de não procurar detectar os problemas. Muitas das vezes você vai tomar, sim, a testosterona. A primeira coisa que os médicos vão aplicar. Tem os naturais? Tem. Mas precisa ter reposição. Assim como a mulher tem a reposição, o homem precisa ter reposição. E a saúde mental, para correr aqui, muitos de nós estamos perdendo a nossa centralidade. Com tantas coisas acontecendo no tempo de hoje. Quantos homens, eu sou um, eu estou falando por mim, pelo menos eu vou. Mas tem muitos homens que não procuram psicólogo, não procuram psicanalistas, não procuram um pastor da igreja, não procuram um amigo para desabafar. Ficam guardando, e isso causa câncer, problemas cardiovasculares, problemas cardíacos, e as coisas vão só piorando. E, por fim, a vida espiritual. Muitos homens têm deixado a sua vida espiritual de lado, perdido essa essência. E quando eu estou falando de espiritual, é não ter governo da sua casa, não ter governo do seu lar. E uma das 6 doenças aqui que eu vou colocar para os irmãos, que afetam os homens: câncer de pele, câncer de próstata, câncer do testículo, câncer do pulmão, doenças hepáticas, doenças cardiovasculares e a última, que tem acontecido muito, a da psicológica. Certo? Está aí para os irmãos quiserem. Quanto tempo, Elisângela? Tem 2 minutinhos. Temos 3 minutinhos, nós podemos, para que, de repente, ouvindo algum comentário de algum aluno, Exato. dando a sua opinião sobre o que achou dessa aula de hoje. Por favor, se alguém quiser manifestar, dando a sua opinião, é importante também para nós. Para mim foi de grande aprendizado. Muitas dúvidas que eu tinha, eu vejo também com muitas respostas de Deus, né? Devido às minhas orações, buscando direcionamento, discernimento. Não vejo somente assim como uma aula prática, né? Eu vejo mais também pela parte espiritual. Aprendi muita coisa aqui e tirei muita dúvida. Só tenho a agradecer. Mais alguém? Posso perguntar? Sim? Pode perguntar, meu irmão. Então, irmão, com todo esse contexto, né, que o irmão mencionou agora sobre o estudo, também, né, vem o contexto histórico, né? Deus teve 12 tribos de Israel e todos eles eram homens, né? Então, toda a liderança familiar eram homens, não colocou mulher para dirigir uma nação, um povo. Jesus, quando veio na Terra, ele escolheu 12 homens. Então, né, também é um ponto a se analisar sobre isso. Ele não, por mais que as mulheres ajudassem, ele não colocou nenhuma à frente como liderança. Mas nos nossos dias de hoje, acontece que, por muitos se acovardarem, por N motivos, as mulheres tomaram a frente. E as igrejas são tomadas mais por mulheres do que por homens, né?
E muitas dessas situações, a Bíblia menciona que Deus deu dons, né, para cada um de variadas maneiras. Então, tem pessoas que têm dom da revelação, tem outras que têm dom da palavra, e assim vai. Outros têm dom da cura. E pelo fato das mulheres estarem mais ativas na obra, dentro das igrejas, então Deus agracia essas pessoas com esses dons. Então elas são mais procuradas. Aí, nessa situação, os homens estão ficando cada vez mais para trás. Um tempo atrás, eu conversando com jovens, eu percebi nas palavras deles, assim, que eles não têm interesse mais de, igual antigamente, de admiração. Não, eu quero ser pastor que nem o irmão, eu quero ser um obreiro, quero ser, né, aquela pessoa que fica ali na recepção, né, admira o serviço dele. Hoje, os jovens não falam mais isso, parece que não estão nem aí, tá nem aí com nada, né? E isso também tá interferindo, né, no contexto social, familiar, né? E quando passar a nossa geração, como que será a igreja? Bom, essa foi a minha dúvida, a minha participação, e agradeço a oportunidade. Falou muito bem, meu irmão. Muito bem mesmo. E essas coisas têm acontecido e a passos largos. E é triste, igual eu tive aqui, uma aula de paternidade, ouvir, desculpa, minhas irmãs, não é fazendo das irmãs. Ouvi uma mulher falando, lá era aula de paternidade. A irmã pegou, começou a falar sobre a covardia dos homens, que não sei o quê, porque os homens, porque isso. E eu mesmo fui pai e mãe. Aí eu tive que abrir a boca como professor ali embaixo e tinha pedido os coordenadores para que eu possa dar a aula, né? Aí pegaram. E você não vê, pode observar aí, você não vê culto das mulheres, por exemplo, palestra para mulher. Você não vê um varão que não entende do assunto. Elas vão procurar, até médico, para dar palestra. Mas a grande maioria, elas se atentam. São mulheres que estão passando pelo mesmo problema que eu. E os homens, na hora que precisam ouvir coisas que são certas, eles se acovardam. Eles colocam pessoas que não vão entender do assunto, não vão falar sobre isso. Quantas vezes eu já fui em palestra, deu vontade de sair na metade da palestra. Por quê? Andropausa eu descobri é porque eu vivo na academia e gosto de estudar. Gosto de psicanálise. Gosto de estudar sobre família. Porque senão, isso daí na igreja não teria. Pergunta se quer dar uma palestra sobre sacerdócio dentro da igreja. Eu já falei várias vezes para o líder lá, dos varões. Porque os homens, eles não gostam. Nunca vão gostar, porque se a liderança não impulsiona, meu filho, não vai andar. Mas muito bem colocado. E essa... a Elisângela... já finaliza, Elisângela. Essa questão do homem, ele foi se perdendo com o tempo, irmão Ricardo. O homem foi perdendo o papel da família, que era o nome do homem que ia, a não ser que não tivesse o pai vivo ali, era a mulher que pegava, né, tinha as herdades. E agora, a grande maioria, na certidão, eu ouvi dizer que não precisa nem mais o pai registrar, só a mãe registra. Antes, pelo menos, caçava para ver quem era o pai. Hoje, se tiver só o nome da mãe ali, acabou. E assim vai tirando a paternidade. E eu nem falei de paternidade, só falei sacerdote do lar. Vai tirando a paternidade, o direito do homem, vai tirando as forças do homem. Daqui a pouco você não tem mais. Irmã Rosana? Não, o senhor estava falando, perdão, eu levantei a mãozinha aqui sem querer, mas já baixei. Mas o senhor aí falando, né, da covardia dos homens, né, de não se posicionar nesse determinado assunto, para buscar, né, também que nem nós mulheres corremos muito atrás de aprendizado,
fez me lembrar lá no livro de Juízes, quando Débora, né, ali uma juíza que foi usada com a autoridade de Deus, mas ela é direcionada a passar para o comandante, que eu esqueci o nome agora, me perdoa, estou até aqui olhando na Bíblia para achar certinho, e ele fala que só vai se ela... Baraque. Isso, Baraque, que ele só vai à guerra se ela for à frente. E ali ela é uma mulher muito sábia, cheia de autoridade de Deus. Ela permite ir à frente dele, deixando claro que a honra já não seria dele, mas ela também, em momento nenhum, ela humilha ele ou rebaixa ele, né? Ali já começa a gente vendo dali a covardia de algo que Deus usou para com que ela falasse, para com ele tomasse a frente e fosse, que eles sairiam vitoriosos da guerra, né? E ele não se posicionou a fazer se ela não tomasse a frente. Era isso. Só para finalizar a nossa fala aqui, eu assisti Game of Thrones, quem não assistiu. É um filme meio pesadinho, mas tem boas lições ali. E a rainha Sansa, ela vira para os seus súditos, ou para todos os homens que protegiam ela ali, e desculpa a forma com que eu vou falar, tá? Aqui eu acho que está todo mundo adulto. E ela vira para aquelas pessoas que estão ali, tipo assim, vocês não entenderam. Vocês têm a força do braço. Vocês brigam, vocês lutam, se degradiam. Mas uma mulher, quando ela entende que ela tem menos do que isso, mas é mais poderoso do que a força do braço, ela falou em outras palavras, né? Ela ganha qualquer batalha de qualquer homem. Com o que a mulher tem, ela constrói reinos e destrói reinos. Eu fiquei pensando naquela fala, assim, gente, não é que é? Se você parar, todo homem é bobo. Balançou o rabo de saia, o homem cai. Já vi homens vender casa, fazenda, por causa de rabo de saia. E a mulher, por isso que Deus coloca ali como adjuntora, lugar de honra. E a mulher sábia, ela edifica a sua casa, pilar a pilar, e ela destrói em poucos detalhes também. Muito importante essa última fala aí. Olha como é que é agradável estar ouvindo aqui. Por mim, eu ficaria, mas... Irmã Líbia, tia, muito obrigado por comparecer no finalzinho, mas obrigado. Cheguei agora. Alguém quer fazer a última pergunta? Ou alguma colocação? Que a gente vai finalizar, tá, Eli? Se não tem, vamos pedir o pastor Josenberg para estar orando? Ou o fone, ou ouvir? Sim, desculpa. Eu gostaria, sim, a cada aula, poder honrar o participante que está aqui com uma oração final também, né? Convidar um para dar opinião e o outro para fazer essa oração final. No caso, a irmã Rosana, foi a Rosana que fez o comentário? E agora, se o pastor Josenberg estiver disponível, puder fazer uma oração breve, Amém. para Amém. estar encerrando. Obrigada. Tá sem áudio, pastor. Amém. Oremos. Pai amado, Pai celestial, damos-te graças por essa aula. Pessoas aqui que já estão careca de saber, como se diz no ditado popular. Mas é o conhecimento renovado, porque a tua palavra é exatamente como ela diz. No cabeça, sobre a igreja de Cristo, na casa, o homem e a mulher com a mesma importância, mesmo teor de responsabilidades, é a rainha do lar. E hoje, Pai, nessa era em que os papéis estão tão invertidos, e a tua igreja tem permitido entrar direitos que a tua palavra não concorda. Direitos que, na verdade, tiram os reais direitos
da guarda no lar. Também aos mesmos que fazem essas leis, afrouxam leis para criminosos, que até mesmo quanto mulheres estão liberados com um processo muito errado. E o Senhor reprova tudo isso. Mas é um sinal que a tua vida está próxima, Senhor Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Aviva-nos, Senhor, aviva a tua igreja, ensina-nos a viver nos parâmetros da tua palavra. Assina-nos, Pai, e usa cada vez mais os teus mestres, vocacionados e chamados para a tua responsabilidade. As pernas do teu sangue sobre o pastor Júnior, e olha da unção ao Espírito Santo sobre a vida dele. Sobre a irmã Elisângela, também as pernas do teu sangue. E dá-nos, Pai, a tua bênção para este dia, que se chama hoje. Em nome de Jesus, agradecemos. Amém. Amém. Muito obrigada a todos, né? A gente aguarda na próxima terça-feira. O horário vai ser às 19 horas. E muito obrigada mesmo. Que o Senhor abençoe a cada um.